das paróquias, né? Então, Jaqueline, da paróquia Cristo Luz dos Povos, comunidade Dom Bosco, em BH, Minas Gerais. Domingos, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Monsenhor Paulo, sul de Minas Gerais. E Patrícia Monteiro, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Santos Dumont. Maravilha. Eu vou pedir que vocês todos possam desativar o áudio de vocês, tá certo? Porque quando a gente começa a rezar, se eu rezo e alguém fala, então pode acabar tendo um problema de reverberação, né? Do som ficar como se fosse na microfonia. E aí, nesse momento, a gente desativa o áudio, tá certo? Para poder escutar e rezar bem. Agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos vos apresentar nesta noite todos os catequistas e todos aqueles outros que também participam deste momento e que desejam aprender, que desejam verdadeiramente estar cada vez mais conectados com os ensinamentos, a doutrina da Igreja e aquilo que é apresentado como proposta para o nosso país. Queremos vos pedir, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo, que é capaz de abrir as nossas mentes para esse tipo de entendimento. Assim como fizestes, ó Espírito Santo, com os discípulos de Emaús, assim como fizestes com os apóstolos tantas vezes, quando Cristo lhes explicava as realidades do alto, nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça venha sobre todos nós de tal forma que nós possamos adentrar, mergulhar nas realidades divinas e ter cada vez mais vontade em aprender e também divulgar, disseminar para as outras pessoas. Por isso, Espírito Santo de Deus, olha para as nossas realidades. Somos tantos, de paróquias diferentes, de lugares diferentes, estados diferentes. Mas quando nós nos reunimos em oração, somos um contigo, porque Espírito Santo, tu és aquele que promove a unidade, que concede a unidade. Então, dai-nos esta graça, neste momento, nesta noite de hoje, de uma profunda unidade. Rezemos então todos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, comecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, né, boa noite a todos. Eu sou o Padre Rodrigo Rios, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui em Maceió, capital de Alagoas. É a paróquia mais nova, ela se desmembrou de uma outra, né, dedicada à Nossa Senhora Auxiliadora no Estáquio Gomes, e no dia 19 de março foi a sua criação. Então, estou responsável para ser administrador desta nova paróquia mais nova da Arquidiocese de Maceió. Como padre, já é a minha segunda paróquia, eu fui pároco em uma outra cidade, em Porto de Pedras, e agora estou aqui em Maceió com esta função, com esta administração. Então, nós tivemos uma iniciativa, diante dessa realidade de pandemia, de darmos uma formação de forma especial para os catequistas. Houve uma preocupação humana, porque muitos estão com dificuldades pessoais, familiares, muitos estão, por exemplo, sofrendo bastante, né? Inclusive, assim, com uma dificuldade de saúde emocional, digamos assim, por conta desta realidade. E aí nós convidamos, na terça-feira passada, um padre Carlos, que além de sacerdote, ele é psicólogo, para poder falar, né? E assim foi muito bom, foi proveitoso. Quem participou pode, assim, realmente testemunhar o quanto foi bom, mas era justamente essa preocupação inicial de fazer com que os nossos catequistas se sentissem acolhidos e amados durante esse tempo de pandemia e isolamento social, né? Foi bom, eu não sabia, por exemplo, a diferença entre saúde mental e emocional,
E aí ele falava que temos que cuidar da nossa saúde emocional para termos uma boa sanidade mental, não termos dificuldades, né? E criarmos doenças, enfermidades, patologias nesta área. Então, esse foi o tema da terça-feira passada. Hoje, nós damos início a um processo formativo. E o que é que nós vamos estudar, Padre Rodrigo? Basicamente, este livro que está aqui conosco, né? Na apresentação, está tudo escrito direitinho, só estou mostrando aqui, né, para vocês, mas estou feliz porque Sheila Lopes já está com um dela ali nas mãos e já está mostrando na tela. Por isso que eu gosto. Patrícia Rejane de Recife também já está ali. Olha que bonito, vocês são 10, viu? Então, maravilha, maravilha. Então, várias pessoas já têm já esse material. E é claro que, quando a gente estuda em conjunto, tem um outro sabor. Porque não é somente uma leitura, é o entendimento. Estou vendo André e Poli ali também. Ah, vocês estão 10, viu? Vocês estão 10, viu? Então, esse material é o documento, né, proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e é o número 109. É justamente esse material que a gente vai trabalhar hoje. Só que como é um material que, vamos dizer, a gente pode ver de forma assim, bem detalhada, né, para poder mastigar, então a cada encontro nós vamos estudar um desses capítulos, certo? Hoje eu estou responsável por ele, depois teremos também outras pessoas, né, o padre Marcos Alves, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, o diácono Paulo Gomes, daqui da minha paróquia, então teremos também outras pessoas que estarão dando continuidade a este material formativo. Eu tenho uma apresentação que eu fiz, né, assim, peguei um material, sabe, de um outro padre também, deseja assim mostrar para vocês agora, tá certo? Que daí vocês podem acompanhar. O que está nessa apresentação a gente vai disponibilizar para vocês, é um arquivo em PDF. Então vocês vão ter acesso a esse material, com certeza. No Zoom eu consigo anexar. Aqui, somente a Karine, que está como administradora, pode anexar, se ela for para o Google Agenda e colocar lá, né? Mas aqui eu não teria como fazer dessa forma. O que a gente pode fazer, claro, eu passo para a Karine e aí ela vai, a partir dos grupos de WhatsApp, também mandando esse material para todos vocês, tá certo? Para que todo mundo tenha acesso. E aí vocês vão ver esse material e, se quiser, vocês podem ir fazendo anotações daquilo que a gente vai comentando à parte, porque o material em si está disponível para todos vocês. Tá ok? Então eu vou ver esse material agora, só um instantinho. Pronto. Diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Só vou voltar, certo? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Se for dar um ok assim, só para eu poder... E dá para escutar também ok, né? Ah, então perfeito. Maravilha. Deixe-me somente... Pronto, para ficar um pouco maior. Então, diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Então, este é o documento 109 da CNBB, e a cada 4 anos a CNBB propõe essas diretrizes, certo? Então, nós vamos ver as últimas que foram propostas do ano de 2019, ou seja, ano passado, até o ano 2023. Aqui vocês podem observar o livro, né, a capa dele. É publicado pela CNBB, pelas edições CNBB, e até quem quiser depois pedir pela internet para poder chegar, chega na sua casa de forma tranquila. Para a gente poder estudar essas diretrizes gerais, eu quero primeiro fazer 2 momentos com vocês. O primeiro, fazer uma memória, que seria uma retrospectiva, sabe, de como surgiram estas diretrizes, a proposta da CNBB de colocar diretrizes para um plano pastoral, um plano de ação. E a partir daí,
depois da gente fazer essa memória, nós vamos, então, estudar propriamente as diretrizes, essas últimas que nos foram apresentadas. Então, são esses dois momentos na noite de hoje que eu pensei em fazer com vocês. Então, fazer memória. A memória, vocês sabem, assim, é muito interessante, né? É de fato recorrer à história. A gente precisa entender. A gente precisa entender aquilo que a igreja no mundo, e especificamente no Brasil, está propondo. Então, fazer memória é adentrar um pouco nessa história para que a gente possa entender as motivações e como nós chegamos agora. Então, de 62 a mais ou menos 65, né, nós tivemos o Concílio Vaticano II, que foi o último concílio, né, a palavra concílio significa reunião, e como ele foi realizado na cidade, né, no Estado independente do Vaticano, então ele recebe esse nome, né, Concílio Vaticano II, porque foi a segunda vez que foi lá realizada. E que reunião era essa? De todos os bispos do Brasil com o bispo de Roma, o Papa. E houve uma grande mudança na igreja, sabe? A igreja, assim, ela passou a ter uma nova fase, digamos assim, após o Concílio Vaticano II, com mudanças que foram significativas. Uma delas, por exemplo, a missa era realizada em latim. Depois do Concílio Vaticano II, passou a ser realizada na língua vernácula. Ou seja, aqui no Brasil falamos português, então a missa passou a ser, na década de 60, né, rezada em português. Então tivemos várias outras mudanças muito significativas da igreja e na sua relação para com o mundo. Então, em 66, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil resolveu, então, querer colocar em prática aquilo que o Concílio Vaticano II havia falado, havia ditado, né? Então, a CNBB criou um plano chamado Plano de Pastoral de Conjunto. Aí vocês podem observar aí, que serviria para os anos de 66 a 70, com 6 linhas de ação: comunitário participativa, missionária, bíblico-catequética, litúrgica, ecumênica e diálogo interreligioso e sociotransformadora. Esse plano de pastoral de conjunto vocês podem baixar na internet. Então, foi a tentativa da CNBB de pegar o Concílio Vaticano II e aplicá-lo à realidade do nosso país. Vamos criar esse plano de ação, um plano de pastoral. E por que a gente chama plano de pastoral? Né? Porque é um trabalho como fosse de pastor, em que nós vamos tentando pastorear as ovelhas. Né? A gente chama, da igreja, a gente tem muita essa expressão, pastoral. Então, pastoral da comunicação, pastoral da pessoa idosa, pastoral da criança. Então, é um trabalho em que um determinado grupo da igreja realiza fazendo uma ação dentro de uma realidade, seja paroquial, seja diocesana, ou seja em um âmbito maior. Então, a CNBB propôs um plano de pastoral de conjunto. Depois disso, em 94, tivemos a cada 4 anos as diretrizes gerais da ação pastoral. Então, observem assim os termos, a nomenclatura, né? Com o plano de pastoral de conjunto veio a ideia de a cada 4 anos fazer o quê? As diretrizes gerais da ação pastoral. Padre, o que são diretrizes? Aí eu pergunto para vocês, o que são diretrizes? Alguém poderia falar, ativar o áudio e dizer aí? Sem vergonha, sem medo. São regimentos. São regimentos, vamos lá. Mais o quê? É só ativar o seu áudio, clicar nesse
fonezinho, né, e falar, viu? Tem gente que escreveu, são as orientações para a ação. Quem que mais poderia complementar? Eu acredito que normas para seguir, né? Normas para seguir. Então vamos lá. Regimento, orientações, normas, aquilo que direciona, certo? Então, na verdade, todas essas palavras e explicações, elas estão corretas. Por quê? Porque as diretrizes, elas são normas, regimentos, linhas, direcionamentos. Para quê? Aí é isso que a gente precisa entender. Para uma ação, para agir. Então, adianta a gente ter alguma norma, alguma orientação e não agir? Não. É como se fosse algo lançado ao vento. Ao vento. Então, a igreja, ela propôs um plano de pastoral e propôs as diretrizes, que seriam essas linhas de ação para que a gente colocasse o plano de forma concreta, adequada à realidade. Então, as diretrizes nos ajudam a agirmos pastoralmente. Em 95, passou a se chamar Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, que é como, até hoje, nós chamamos. Então, de Diretrizes Gerais da Ação Pastoral, passou a se chamar como Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora. E a partir de 95, foram feitas algumas propostas, né? Então, nessa, a enculturação, exigências intrínsecas da evangelização, o serviço, o diálogo, anúncio, testemunho de comunhão, proposta para uma nova evangelização, tudo isso. As diretrizes gerais de ação evangelizadora são conhecidas pela sigla DGAE. E aí foram propostas, de 95 a 98, como uma preparação para o jubileu. Lembrem que, no ano 2000, veio o jubileu do novo milênio. Então, era uma preparação para a virada do milênio. Quais são as diretrizes gerais da ação evangelizadora para a virada do milênio? Aí acompanha aí pelos slides, de 97 a 99, veio o projeto Rumo ao Novo Milênio, que eu acredito que muitos devem se lembrar, né? Eu acho que alguns têm a minha idade mais ou menos, né? Um pouco mais. Então, tudo era assim, né? Projeto Rumo ao Novo Milênio, né? Surgiram grupos, Evangelização 2000, sabe? Então, todo mundo, assim, falava sobre essas questões, né? E então, no ano 2000, com a virada do milênio, veio justamente esse jubileu e uma carta, né? Novo Milênio Ineunte, né? Falando como igreja no mundo inteiro, propostas para esse jubileu. Certo? Em 2001, ser igreja no novo milênio, de acordo com Atos dos Apóstolos, proposto pela CNBB. Em 2003, a CNBB já colocou um novo projeto, o projeto Queremos Ver Jesus. Quem lembra desse projeto aqui, faz um dedinho assim, né? Um polegar para indicar, Queremos Ver Jesus. Olha aí. Alguns lembraram, a Evanilza, né? Sandra, né? Então a gente lembra desse projeto Quero, né? Queremos Ver Jesus. E aí, 2013 a 2006, novas diretrizes, de acordo com o que está sendo colocado aí. Ministérios, palavra, liturgia, caridade, promover a dignidade da pessoa, renovar a comunidade, construir uma sociedade solidária. Em 2007, houve um acontecimento histórico aqui no Brasil, que foi a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana, chamada de CELAM, pelas iniciais. E essa 5ª conferência deixou um documento, chamado Documento de Aparecida. Por que Aparecida, padre? Porque foi realizada esta conferência, essa reunião dos bispos, né, mas também com leigos, com padres, né, pessoas que ajudaram os bispos nesta conferência. Essa conferência foi realizada em Aparecida. Já tinha sido realizada em Puebla, já tinha sido realizada em Medellín,
E aí foi realizado em 2007 no Brasil, na cidade de Aparecida. E aí nós temos um documento, que eu tenho até esse documento aqui, chamado Documento de Aparecida. Em 2008, a CNB lançou um projeto, o Brasil na Missão Continental. 2008 a 2010, novas diretrizes gerais, que aí tinha, né? Palavra, liturgia e caridade, pessoa, comunidade, sociedade, que é igual a discípulos missionários, porque em Aparecida você trabalhou muito isso. Nós somos discípulos missionários. O documento de Aparecida trabalhou bastante esse entendimento. Como discípulos, nos tornamos missionários. 2011 a 2015, né, novas diretrizes. E nessas diretrizes, qual foi a temática? As urgências da ação evangelizadora em 5 âmbitos. Igreja em estado permanente de missão, igreja casa de iniciação à vida cristã, lugar de animação bíblica, comunidade de comunidades e serviço da vida plena para todos. Depois, 2015 a 2019, né? Também essa questão das urgências, até chegar nas últimas diretrizes que nós temos, que são essas do ano de 2019 a 2023. Então, foi um apanhado geral que eu desejei, assim, ver com vocês, certo? Para que vocês pudessem entender um pouco como surgiram essas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Deixa eu parar um pouco aqui a apresentação rapidinho. E aí, até agora, deu para entender? Podem fazer um sinalzinho assim, né? Por favor, para poder acompanhar. Então, recapitulando, tivemos o Concílio Vaticano II no início da década de 60, e com o Concílio Vaticano II, a Igreja no Brasil, através dos seus bispos, que nós chamamos de CNBB, resolveu então criar um plano de ação pastoral para colocar o concílio em prática. Esse plano de ação pastoral, depois ele foi transformado. Mudou a nomenclatura, mudou o nome e passou a se chamar Diretrizes Gerais da Ação Pastoral. Um dia, em um determinado ano, essas diretrizes gerais da ação pastoral foi modificado para o termo que nós utilizamos hoje, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora na Igreja no Brasil. Quem é que me diz agora, pode ativar o áudio, qual foi o ano em que houve essa mudança que nós usamos até hoje? Sem pescar, só na cabeça. Ativa o áudio e diz. Ativa o áudio para o povo escutar. Sem pescar, aqueles que anotaram. Vamos, minha gente, eu quero ver se vocês estão prestando atenção. 95. Aê, Fátima, muito bem, very good. Então, em 1995, passou a se chamar Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Que são o quê? São normas, são orientações para nos levar a uma ação de evangelização profícua, que possa verdadeiramente atingir as pessoas, o coração das pessoas. E essas diretrizes, vamos lá, vou perguntar a uma outra pessoa, porque a Fátima já respondeu agora, ela é proposta de quantos em quantos anos pela CNBB? Muito bem. 4 em 4 anos. Muito bem, de 4 em 4 anos. Então, por aquele histórico, vocês podem ver as diretrizes anteriores e qual é a que está em voga, né? Hoje, aquelas que valem para os anos de 2019 até o ano 2023. Certo? Então, de 4 em 4 anos, a igreja... Por que, padre, de 4 em 4 anos? Porque, minha gente,
é muito difícil colocar tudo isso em prática. Porque para você mudar, né, uma ação, uma atitude, você também precisa mudar uma mentalidade. Então você tem que trabalhar mentalidade e ação. E aí me diga uma coisa. Você, quantas vezes você demorou para tomar alguma atitude depois de você mentalmente saber que aquela atitude era melhor para a sua vida? Por exemplo, tem gente que diz, eu vou começar a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Você se propõe, você estuda, você faz umas normas, mas quantas vezes a gente começa e não termina? Entendem? Então a gente tem dificuldade em colocar em prática. Colocar em prática. Até que a gente precisa mudar também a mentalidade para quê? Para entendermos que há uma necessidade. Geralmente, quando é que isso acontece? Quando vem problemas de enfermidades. Às vezes problema cardíaco, problema de sobrepeso, problema, sabe? Vários, assim, quando começam a aparecer as doenças. Aí chega uma hora que a gente diz, ou a gente faz isso, ou a gente vai piorar de vez. A gente pode, inclusive, morrer, vir a falecer. Então, muitas vezes até determinadas situações exteriores, por exemplo, no caso das enfermidades, como eu citei como exemplo, muitas situações exteriores fazem com que a igreja se autoanalise e veja novas propostas para aquele tempo. Então, qual é o bonito da gente ver as diretrizes dos outros anos? É que a gente vai vendo os desafios dos outros anos também. Estão compreendendo? Então, aconteciam, né? Existiam desafios exteriores que fizeram com que a igreja revisse muitas coisas, pudesse propor novas coisas também e agisse de uma forma diferente. E aí nós temos muitos desafios para os tempos atuais. Como eu gosto assim de trabalhar com participação, né? Eu sou professor, sou jornalista, comunicólogo, né? Então, trabalho também assim dessa forma. Eu queria que algumas pessoas pudessem dizer quais são os desafios dos tempos atuais em uma única palavra. Então, você ativa o áudio e diz a palavra, para que a gente pudesse fazer assim uma tempestade de ideias, né, nesse momento, dos desafios atuais da nova evangelização. Eu acredito que a aceitação. Como? Pode repetir? Eu acredito que a aceitação. Pronto, aceitação. Vamos lá. A diversidade de pessoas que a gente tem que lidar. Diversidade de pessoas, e a gente pode colocar diversidade de culturas, né? No nosso país, nós temos regiões com várias culturas diferentes. Perfeito. Solidariedade. Solidariedade, um mundo mais egocêntrico, mais intimista, né? O pós-modernismo explica isso, de que as pessoas estão muito mais voltadas para si, verdade. O amor ao próximo. Amor ao próximo, que entra nisso. Didática. Como? Ideologias. Certo. Didáticas. Como, Márcio? Ideologias. Ideologias também. Ok. São desafios. Algumas pessoas estão escrevendo, né? Acessibilidade. Pronto, perfeito. Perfeito. Renúncia. Olha, deixa eu tocar nesse ponto de acessibilidade. Trabalhar de forma virtual. Certo, trabalho de forma virtual. Mas só a questão da acessibilidade que eu achei interessante. Eu coloquei renúncia. Renúncia, certo. Superação. Superação, espiritualidade, paciência. Então, vejamos assim, né? Egocentrismo.
Certo. Sincretismo. Egocentrismo. Egocentrismo. Diga, Dêmia. Empatia. Certo. Então, vamos, assim, encerrar agora, né? Esse momento de colocações. Aí vamos, desses outros, deixa eu me falar, por exemplo, né? Da acessibilidade. Então, por exemplo, eu quero evangelizar e quero evangelizar todas as pessoas. Mas a minha igreja, ela não tem, por exemplo, aquelas rampas que permitem que pessoas com deficiência possam participar. O que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai deixar de ir para a minha igreja porque não tem aquela rampa. E vai deixar de ouvir a palavra de Deus. Então, é um desafio que é concreto. Qual o desafio? Não somente falar para pessoas com deficiência, mas estruturar, inclusive, as nossas igrejas para isso. Para isso. E hoje, às vezes, a gente não tem dimensão, mas existem muitas e muitas pessoas com dificuldade de acessibilidade. Muitas pessoas paraplégicas, né? Muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, e aí a minha igreja pode não dar o suporte para que essa pessoa seja acolhida. É ou não é um desafio, minha gente? É um desafio. E hoje a gente precisa. Às vezes, quando é que as igrejas mudam nesse aspecto? Inclusive, na minha igreja, né, a gente tem que ajeitar bastante essa questão. Mas quando é que geralmente muda? Quando o Ministério Público ou outros órgãos ficam em cima, dizendo, não, precisa e tal, não é dessa forma, olhe. Mas é algo que nós já poderíamos também ver e tentar modificar nesse aspecto. Vou voltar para a apresentação para a gente poder dar continuidade. Tá certo? Então, vamos lá. Depois desse aspecto que nós fizemos histórico, né, recordando a memória, então vejamos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil de 2019 a 2023. Em cada uma delas, nós temos o que chamamos de objetivo geral, em que se procura colocar qual é o objetivo geral daquelas diretrizes no quadriênio, naqueles 4 anos. Eu não vou ler todas, só vou ler a nossa última, justamente para não ficar muito cansativo. Mas vocês tendo esse material, vocês podem ler depois, tá ok? Então, por exemplo, de 2003 a 2006, nós temos este objetivo geral. Está sendo apresentado aí para vocês. 2008 a 2010, as diretrizes gerais tiveram este objetivo, que está sendo apresentado para vocês. 2011 a 2015 e 2015 a 2019 foram, vocês observem, né, que foram o mesmo objetivo. Tem alguém que está com o áudio ligado, Jaqueline Silva. Karine, se puder. Pronto, ótimo, obrigado. Então, 2011 a 2015, 2015 a 2019, tivemos o mesmo objetivo geral. E, por fim, nós temos o objetivo geral das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil, de 2019 a 2023, que é o nosso objeto de estudo hoje. E qual é? Deixe-me ler para vocês. É evangelizar num Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, evangelizar no Brasil urbano, formando discípulos e missionários em comunidades eclesiais, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, nós vamos trabalhar parte por parte desse objetivo geral para a gente poder entender. Então, vocês estão vendo agora uma tabela. Do lado esquerdo são as frases do objetivo geral e do lado direito
o que nós vemos como identidade da igreja perante aquela frase. Então, evangelizar. Evangelizar é o quê? É a identidade da igreja. Como igreja, nós servimos para levar o evangelho às outras pessoas. Aí vem, no Brasil, cada vez mais urbano. Então, um comentário sobre isso do lado direito. Reconhece-se a necessidade de uma ação urbana e a superação de uma pastoral meramente rural. Então, hoje o Brasil está cada vez mais urbano. E dentro do documento 109, a gente vai entender que existem muitas pessoas que moram no meio rural, mas porque elas moram lá, não significa que elas têm uma mentalidade rural. Elas muitas vezes moram no meio rural, mas com uma mentalidade urbana. Então, hoje, por exemplo, a gente vê muitas reportagens de pessoas que trabalham, por exemplo, no campo, mas que utilizam técnicas agrícolas com as novas tecnologias, com novos equipamentos, novos maquinários, e precisam, né, para vender, para se comunicar, se utilizar daquilo que oferece esse novo tempo em termos de tecnologia. Terceira frase, pelo anúncio da palavra de Deus. Então, o que seria? Anunciar, mais ouvir. Criando comunidades apostólicas, né? Então, adesão à fé no ressuscitado. Quarta frase, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Qual é a finalidade? Construir uma relação interpessoal entre duas pessoas, né? Eu e Jesus. Uma participação na missão, tendo uma centralidade, a centralidade de Jesus. Em comunidades eclesiais missionárias. Ambiente, novidade, ponto-chave do projeto. Que é igual o quê? Conversão pastoral. Romper círculo vicioso. Uma igreja em saída. Qual é a novidade, minha gente? Que esse é o ponto-chave do projeto. Fazer com que haja uma igreja em saída. Fazer com que as pessoas que vão para a nossa igreja se tornem missionários. Vivam uma vida comunitária, mas queiram crescer, fazer a igreja crescer local, a sua comunidade crescer. Saindo da igreja no sentido de ir ao encontro onde as pessoas estão. Porque hoje muitas pessoas não vêm para a igreja. E aí é romper o círculo vicioso. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos acostumados a ficar na igreja. Aí a próxima frase, a luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Ou seja, uma preocupação pelos marginalizados, né? Os preferidos de Jesus. São os nossos também destinatários. Cuidando da casa comum. E aí vem, vamos dizer, 3 metas que nos é apresentado nessas últimas 3 frases do objetivo geral. Então, cuidando da casa comum tem a meta A, que é uma preocupação ecológica. Lembram que o Papa Francisco escreveu uma carta chamada Laudato Si, que significa louvado seja. E aí a preocupação de cuidar da casa comum, que é o quê? Que é o mundo. É justamente uma preocupação ecológica. Com aquilo que o ser humano está fazendo com a natureza, com aquilo que está à sua volta, né? A penúltima frase, testemunhando o reino de Deus. Aí vem a meta B, convencer pelas atitudes e não apenas pelo discurso. Então, justamente, testemunhar, porque hoje, pelo discurso apenas, a gente não consegue convencer as pessoas. E, por fim, rumo à plenitude, que seria a meta C, dimensão da salvação. Qual é a plenitude? É o reino dos céus. O encontro definitivo com Jesus Cristo. A salvação. Então, voltando aqui, nós acabamos de ver o quê? O objetivo geral
dessas diretrizes de 2019 a 2023. Repetindo, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Aí no início, na introdução, nos é colocada a imagem da casa. A casa, ela é um lar para os habitantes. Tem uma perspectiva pessoal, comunitária, social e ambiental da evangelização. Então, por que essa imagem da casa, do lar, ela foi escolhida pela CNBB como uma simbologia para esse momento? Deixa eu parar a apresentação aqui rapidinho. Então, observem. Dentro do objetivo geral, dizia que nós deveríamos formar discípulos missionários para quê? Para criar uma comunidade. Quem lembra as outras duas palavras? Uma comunidade. Missionária. Sim, missionária, essa foi a terceira. E a segunda? Comunidade eclesial, muito bem. Comunidade eclesial missionária. Então, comunidade, ou seja, vivermos unidos. Eclesial, como igreja, eclésia, assembleia, né? E missionária, por quê? Porque a gente não vive para si, a gente é enviado à missão. Então, a CNBB entendeu que a imagem simbólica para essa comunidade eclesial missionária seria qual, minha gente? A casa. Estão compreendendo? E aí, na introdução, fala sobre isso. É muito bonito, né? Criar um lar é criar uma família. É aprender a se sentir unidos aos outros, mais além dos vínculos utilitários ou funcionais. Criar lares é criar casa de comunhão. É permitir que a profecia tome forma e torne as nossas horas e nossos dias menos inóspitos, menos difíceis, menos indiferentes. Olha que bonito isso. Casa é aqui a imagem de maior proximidade às pessoas. É o lugar onde vivem, mesmo aquelas que só têm a rua como casa. A casa ela indica a proximidade relacional entre as pessoas. Aí a CNBB conclui. Essa casa é a comunidade eclesial missionária. Está dando para compreender até agora? Então, essa imagem é a simbologia da casa. Aí, eu vou voltar agora para a apresentação, para a gente poder compreender mais sobre essa questão da casa. Essa casa possui 4 pilares. E são quais? Palavra, pão, caridade e ação missionária. Numa casa eu posso entrar e posso sair. Entrar significa ingressar e ser acolhido. E sair significa envio e missão. Então, a nossa casa, ou seja, a nossa comunidade eclesial missionária, ela possui 4 pilares, que são esses que estão aí. Palavra, pão, caridade e ação missionária. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E aí, se alguma pessoa quiser interagir e responder, pode fazer. Você sente
que a tua comunidade eclesial, ou seja, a comunidade a qual você participa, é como uma casa? Sim, a minha comunidade, como que foi feito essa explanação que o senhor colocou? A minha pastoral, ela é 95% rural. E nessa comunidade eu trabalho como catequista e a gente pega essa pirâmide que o senhor colocou aí do desenho da casa, a gente faz do melhor o possível dessa acolhida, e aí a gente vê a receptividade das pessoas. Quando a gente vai fazer essa estrutura, as pessoas agradecem, porque essa colocação que o Papa Francisco expressou da comunidade, da igreja em saída, a gente vê o trabalho nosso como igreja arrebanhando as pessoas para que elas futuramente se tornem missionários na própria comunidade rural. Aqui na minha paróquia a gente faz esse tipo de trabalho. Então, olha que belo testemunho do Domingos, né, lá de Minas Gerais. Então, de fato, ele referencia, né, como uma casa, como vocês acabaram de escutar, e fazendo com que as pessoas se sintam acolhidas dessa forma, né? Quem mais poderia colocar? Padre Rodrigo, a nossa experiência de comunidade como casa na paróquia de Santa Luzia, aqui no Tabuleiro, em Maceió, Alagoas, né? Aos frequentadores regulares, né, aos fiéis que compõem a comunidade, a gente também tem essa mesma impressão de que se vive como uma casa, onde há alguém que nos orienta, que é a figura do padre, há aqueles mais experientes que transmitem toda a sua vivência cristã, né? Na questão orçamentária da própria paróquia, né? Estamos agora em fase de reforma, e há uma grande mobilização para que a gente possa concretizar, né? Concluir esse projeto lá. Enfim, todas as atividades a gente tem com muita dificuldade, né? Com a realidade da nossa paróquia, fazendo essa grande analogia com o que é, né, esse conceito de casa. Uma ressalva que eu gostaria de fazer, né, trato especialmente da preparação de pais e padrinhos para o batismo de crianças. A gente vê o grande público, né, que por vezes são frequentadores de outras paróquias e até mesmo moradores do nosso bairro, né, da dimensão paroquial da nossa paróquia, como é que eu posso dizer, esse sentimento ele já não é tão presenciado. Muitas vezes os que vão lá, pais e padrinhos, né, vão meio que atrás de como se estivesse indo num órgão, obter ali um papel para poder desempenhar ali, para poder realizar a cerimônia do sacramento. Então, esse grupo mais externo e, por consequência, mais afastado dessa vivência, né, dessa experiência de casa, de comunidade, a gente constata que há um prejuízo nessa vivência que é tão necessária. De fato, as pessoas, muitas vezes, foi muito boa a sua colocação final, Maxwell, de que as pessoas, às vezes, não tratam a igreja como uma casa, e sim como uma instituição fria, como se fosse somente uma empresa, digamos assim. E vão para lá para querer receber, despachar coisas referente à questão dos sacramentos, né? Isso, de fato, é triste. Mas eu faço agora uma pergunta para vocês também, de forma geral, já que a gente está falando muito sobre a questão da casa, né? A comunidade eclesial missionária como uma casa, que é essa imagem simbólica desse documento 109. Vocês estão sentindo falta da casa de vocês? Vocês estão compreendendo a pergunta? Eu estou muito.
Tá muito, Fabiola? Eu tô, viu? Muito, muito, muito. Faz muita falta esse contato com toda a comunidade. Quando a gente fala comunidade, nós que somos catequistas, estar com as crianças e as famílias, essa interação, ela é tão positiva na nossa vida, e que quando a gente não tem esse final de semana e na semana, até com os catequistas, assim, a gente tem a interação, a gente tenta, na minha comunidade, né, a gente tenta ter essa interação com eles agora via internet, utilizando os meios que cabem a nós, que são as redes sociais, já que próximos não podemos estar, mas a proximidade a gente tenta fazer de coração e na oração. Uhum. E, olha, eu confesso para vocês que eu choro bastante, porque não, a internet, sim, ajuda, mas não é a mesma coisa. O contato físico, ele é muito importante, esse cara a cara, esse convívio. Então, eu sinto falta muito da minha comunidade, dos meus párocos, dos meus irmãos de caminhada catequistas, dos meus catequizandos, de tudo isso eu sinto muita falta. Das pastorais em si, que nos ajudam sempre, né? Que eu acho que a catequese em si, ela não se faz sozinha, né? Ela precisa das outras pastorais, a liturgia, o batismo, enfim. Então, acredito que a Fabíola agora resumiu, né, o sentimento de todos os outros, né, que aqui no chat justamente diziam, né, bastante, muita falta, principalmente com as crianças, que devem estar bastante confusas, né, nossa verdadeira casa, uma lacuna sem precedentes, né, que falta nos faz. Então, verdadeiramente, né, vocês conseguem compreender bem esta dimensão que é proposta pela CNBB. Eu vou dar continuidade com a apresentação dos slides, para que a gente possa compreender mais. Aqui nos são apresentados, então, esses 4 pilares dessa nossa casa, que é a comunidade eclesial missionária. A palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. 2 eixos são inspiradores, né, para essas diretrizes, que são quais? Comunidade e missão. São 4 pilares para isso, de acordo com esses 2 eixos. Então, o primeiro pilar, pilar da palavra, que é a iniciação à vida cristã e animação bíblica. Então, vocês, inclusive, né, que são catequistas, que são formadores, vocês têm uma função primordial na igreja, que é justamente formar novos cristãos. Então, quais são os sacramentos de iniciação cristã? O batismo, a comunhão e a eucaristia. E quem é responsável por fazer as pessoas adentrarem nesses mistérios? Vocês, catequistas. Pão, liturgia e espiritualidade. O pão, ele o quê? Ele alimenta. Tem gente que come pão todos os dias. E aí, nós vamos vendo isso através da liturgia e da nossa espiritualidade. Hoje temos tantos movimentos que trabalham espiritualidades em específico, como, por exemplo, da misericórdia, no texto das 3 horas da tarde, uma espiritualidade mariana, uma espiritualidade carismática, né? Então, são pães que nos ajudam a sermos alimentados. Caridade, que é justamente o serviço à vida plena, o contato com os outros. As pessoas falavam muito sobre empatia, solidariedade, né? Então, ajudar as pessoas nesse campo, né? Ir ao encontro dos outros, né? Dando-lhes um serviço. E a ação missionária. A ação missionária, qual seria a grande urgência? Fazer um estado permanente de missão. Porque nós temos as chamadas Santas Missões Populares, pela sigla SMP. E as Santas Missões Populares, elas acontecem quando, por exemplo, a paróquia, a comunidade paroquial, resolve fazer um final de semana, uma semana, uma atividade, digamos assim, muito pontual. Qual é a grande proposta? É que seja permanente isso.
que seja permanente. E aqui eu digo para vocês, eu tiro o chapéu para os nossos irmãos protestantes. Quer ver um exemplo de uma igreja que está em estado permanente de missão? Uma seita, né? Podemos dizer, os Testemunhos de Jeová. Quem de vocês já recebeu uma visita de um Testemunho de Jeová batendo na porta da tua casa? É ou não é verdade? É ou não é verdade? E aí, todas as vezes que eu celebro... Eu tenho uma comunidade aqui, Nossa Senhora das Dores, no Lucida Toledo, que todos os domingos eu celebro lá às 9 horas da manhã. Toda vez que eu chego lá e ando por lá, sabe o que é que eu vejo? Os Testemunhos de Jeová andando por aquele conjunto, de porta em porta, na casa do povo. Estão compreendendo? Então, eles fizeram isso. Né? Eles fizeram da vida deles, como igreja, um estado permanente de missão. E hoje, a Igreja do Brasil está convidando seus membros a também assumirem esse trabalho missionário, esse estado permanente de missão. Agora eu vou falar sobre a questão da organização do documento. Esse documento, ele possui 4 capítulos, precedido por uma introdução e, ao final, a conclusão. Esses 4 capítulos são, primeiro, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, das páginas 10 a 40. Segundo, o olhar de discípulos missionários, da página 41 a 72. Terceiro capítulo, a Igreja nas Casas, de 73 a 123. E o 4º capítulo, a Igreja em Missão, de 124 a 202. Nós agora vemos o primeiro capítulo, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí há uma frase bíblica que fundamenta este capítulo, que está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus percorre, então, todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino. Então, Jesus, ele anunciou o Evangelho pelas cidades, pelas sinagogas, ensinando, proclamando. E ele mesmo era o próprio Reino dos Céus. Então, do lado direito de vocês, vocês podem observar, nesse retângulo azul, justamente o tema do primeiro capítulo, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E aí nós temos esses pilares. Fidelidade a Jesus Cristo, que seria como se fosse o intertítulo, né? Segundo, comunidade de discípulos. Terceiro, missão. Quarto, cultura urbana. E ainda por fim tem um 5º, que são as comunidades eclesiais missionárias, que eu coloquei um pouco mais para frente, que a gente vai trabalhar mais. Então, vejamos quais são os 3 elementos a serem assimilados desse momento inicial do primeiro capítulo. Qual é o primeiro elemento? Igreja. Comunidade de discípulos missionários. Segundo, missão. Anúncio que se traduz em palavras e gestos. E terceiro, cultura urbana. Desafio à missão. Então aqui é um resumo do primeiro capítulo, minha gente. Para que a gente possa compreender o que o documento propõe. Nesse primeiro capítulo, 3 palavras, elas nos fazem compreender, como vocês viram aqui, né? 3 elementos. Aquilo que é a base principal do capítulo. Igreja, que é uma comunidade de discípulos missionários. Missão, que não somente é através de palavras, mas também de gestos, né?
E, por fim, dentro de uma cultura urbana, que é o grande desafio à nossa missão. A cultura urbana, ela é como que o destinatário. Nós devemos, então, evangelizar em um mundo que hoje possui uma nova mentalidade. Hoje as pessoas pensam de uma forma diferente. Inclusive, hoje, as pessoas elas tendem, né, a pensar de múltiplas formas, né, como conseguem utilizar o celular, o computador, escrever ao mesmo tempo. Então, isso modificou até a mentalidade, a forma de pensar. E hoje nós temos que procurar evangelizar dentro desta grande cultura, a cultura urbana. E aí nos vem uma colocação de uma carta encíclica, né? Evangelho Anunciando, número 19, que diz o seguinte: não se trata tanto de pregar o evangelho a espaços geográficos cada vez mais vastos ou populares, ou populações maiores em dimensões de massa, mas de chegar a atingir e como a modificar pela força do evangelho os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade, que se apresentam em contraste com a palavra de Deus e com o desígnio da salvação. Então, não é somente pregar dentro dos espaços geográficos que estão cada vez maiores, ou seja, fazer uma grande evangelização de massa, mas fazer com que haja uma mudança de mentalidade nas pessoas. Chegar a atingir e a modificar pela força do evangelho o julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, né? Mas é como se, por exemplo, a gente dissesse, hoje na cultura urbana, o que é muito valorizado? A questão do dinheiro, da economia. Então, hoje, com a questão do coronavírus, por exemplo, muitas medidas têm sido tomadas por conta das dificuldades financeiras, da realidade econômica do nosso país. Mas aí a gente é chamado também a tentar modificar alguns valores, como, por exemplo, um valor que para mim é muito claro em relação a isso, a quantidade de filhos. Hoje, por que é que muitas pessoas não querem ter filhos? Porque acham que filho é peso, e eu vou dizer de forma muito clara, filho é gasto, custa caro. Então, hoje, as pessoas não querem ter muitos filhos por causa disso. E nós somos chamados, como cristãos, inclusive a dizer que a nossa vida não pode ser determinada somente pela questão financeira. E que, se assim acontece, os nossos valores ainda não estão completamente firmados no Evangelho. Compreende? É um desafio. Por fim, nesse primeiro capítulo, somos chamados, que é justamente o quinto intertítulo do capítulo, comunidades eclesiais missionárias no contexto urbano. Fazermos da nossa casa as comunidades eclesiais serem missionárias nesse tipo de contexto. Ou seja, evangelizar em uma realidade urbana que é tão desafiadora. Como fazer isso? Aí vem justamente a nossa tarefa. Vamos formar essas pequenas comunidades eclesiais missionárias. Primeiro, oferecendo meios adequados para o crescimento da fé. Segundo, fortalecendo a comunhão fraterna. Terceiro, procurando fazer o engajamento de seus integrantes na missão. Quarto, para que haja
um objetivo, um destino: a renovação da sociedade. As nossas comunidades eclesiais missionárias devem oferecer um ambiente humano de proximidade e confiança, que é esse ambiente de casa. Eu me sinto bem em estar ali. Um local onde haja a partilha de experiências, porque daí as pessoas se sentem importantes. Um local de ajuda mútua, então de experiência caritativa, de ver, por exemplo, quem está passando mal, que precisa da nossa ajuda, do nosso olhar carinhoso. E uma inserção concreta, ou seja, quem chega se insere dentro daquela comunidade e se sente pertença. Pertença por completo. Então, recapitulando, voltando aqui. O primeiro capítulo possui por título este: o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E 4 intertítulos: a fidelidade a ele, a criação de uma comunidade de discípulos, a vida em missão, dentro de uma cultura urbana, o nosso desafio, criando uma comunidade eclesial missionária. Então, 3 elementos a serem assimilados: igreja, missão e cultura urbana. Para quê? Para que a gente consiga criar as comunidades eclesiais missionárias no contexto urbano. E aí nós temos o que são as comunidades eclesiais missionárias e o que elas devem oferecer. Então, observem, meus irmãos e minhas irmãs, que se eu pudesse resumir o primeiro capítulo, que fala justamente sobre esse anúncio, né, do Evangelho de Jesus Cristo, eu poderia resumir nisso: as comunidades eclesiais missionárias que anunciam a Jesus Cristo nesse contexto urbano desafiador. Então, numa comunidade eclesial, a gente faz essa partilha, a gente faz essa experiência de fraternidade, mas só que nós não somos chamados a olhar para nós mesmos. Nós somos chamados a levar outras pessoas a viverem essa experiência também. Qual é a grande novidade? É porque o contexto é um contexto diferente, que é um contexto mais urbanizado. E aí ele coloca o documento, eu acho isso muito interessante, que a gente precisa, por exemplo, adequar a nossa linguagem para isso. Então, às vezes, eu vou utilizar a palavra produto, mas assim, me entendam o contexto. Nós temos o melhor produto, que é quem? Jesus Cristo. Mas às vezes nós temos um péssimo marketing, um péssimo anúncio. Então a gente precisa modificar, inclusive, a nossa linguagem. Para quê? Para atrair as pessoas a Jesus Cristo. Então, um exemplo, né? Para a gente poder entender. Karine é catequista, responsável pela catequese aqui na Nossa Senhora Auxiliadora. Qual é um dos grandes aplicativos que hoje está em moda entre os jovens? Aquele TikTok. Vocês já viram já o TikTok, minha gente? Quem já viu, faz um joinha aí para eu poder ver. Eu saber aqui quem já viu esse TikTok. Ou já sabe o que é. Ou pelo menos sabe o que é. E aí tá uma febre no mundo inteiro, o povo utilizando esse TikTok. O que foi que Karina fez? Entrou no TikTok e fez uma apresentação dos santos juninos no mês de junho. Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. E aí se utilizou daquela ferramenta que atinge os jovens na linguagem deles e de uma forma divertida,
tranquila, alegre, e fez com que eles pudessem ter um conhecimento daqueles 4 santos juninos. Então, é adequar também a linguagem a esse novo tempo. Por quê? Porque se nós fizermos também com metodologias que sejam metodologias antigas, nós não conseguiremos alcançar perante o desafio desse tempo de agora. Esse tempo atual. Pois bem, este, minha gente, é o primeiro capítulo, certo? Repito, vocês todos terão à disposição de vocês esse material de PDF, com todo o histórico, a memória, tudo mais. E agora eu vou fazer um espaço para as perguntas. Para quem quiser perguntar, interagir, colocar alguma questão. Quem quiser pode ativar o áudio e falar agora, nesse momento. Padre Rodrigo, não sei se a pergunta vai fugir um pouquinho do contexto, mas eu queria que o senhor pudesse abordar qual a impressão que a igreja vem tendo nesse momento de pandemia com relação a essa experiência de casa presencial, né? Pelo impedimento sanitário que nós estamos vivendo, como é que a igreja vem pensando esse pós-pandemia, né? Se as pessoas, por estar nesse secularismo que a gente vem vivendo atualmente, né? Abdicando de estar, né? Pode ser uma consequência pós-pandemia, né? Deixar de estar presente na Santa Missa por, às vezes, se sentir ali satisfeito com a transmissão por televisão, né? Essa experiência de casa talvez não possa ser um efeito colateral desse pós-pandemia. Queria que o senhor pudesse aí explanar um pouco a respeito. Veja-se que pergunta muito interessante, minha gente. Aqui nos são apresentadas 2 casas. A casa onde eu moro e a casa igreja. Qual foi o grande efeito da pandemia? Como as pessoas não podem ir para a casa igreja, as pessoas estão buscando ter a sua experiência religiosa na casa onde moram, na casa onde habitam. Quando acabar a pandemia, o que é que pode acontecer? As pessoas não quiserem mais ir para a casa igreja, porque estão acostumadas com a casa onde vivem, querendo vivenciar essa experiência somente a lei. Estão compreendendo? Então, a igreja no mundo inteiro, né, eu estava vendo alguns artigos, está procurando pensar muito sobre isso. Por quê? Porque pensando já no pós-pandemia. Porque nessa época de pandemia a gente tem visto muito isso. Não é positivo em um aspecto, porque pode ser sempre vamos dizer, né, algo muito intimista, muito voltado para mim. Então a gente é muito de se acomodar, minha gente. Aí a gente pode simplesmente querer viver acomodado e é muito mais fácil participar da minha casa, do meu jeito, das coisas todas. Sabe? Então, a gente pode ter esse efeito pós-pandemia de fazer com que as pessoas só queiram viver essas experiências nas suas casas. E aí, nós ainda não chegamos a verdadeiras conclusões, porque nós estamos dentro do processo, né? Então, a gente só vai conseguir avaliar isso quando sairmos do processo, ou seja, quando a gente sair da pandemia e quando vermos os efeitos em que isso causou e avaliarmos depois esses efeitos, se realmente foi positivo ou não. Até mesmo dentro da liturgia. Por quê? Porque hoje a gente está fazendo tudo com transmissão online. E aí, a igreja no mundo inteiro colocava, né? Será que a gente não... Como é que é, né? Essa questão da transmissão online perante a liturgia? Será que, de fato, atinge os mesmos efeitos que uma presencial? Então, foram várias e várias discussões em relação a isso. Mas uma coisa que nós temos certeza é qual? É que, mesmo eu podendo ter essa experiência também na minha casa onde eu vivo,
essa casa igreja, ela nunca, nunca, nunca será dispensada. E qual vai ser a nossa missão? Valorizar isso. Vocês, como catequistas, vocês terão essa missão de fazer com que as pessoas consigam valorizar essa experiência. E como é que vocês vão conseguir que os outros valorizem essa experiência casa-igreja? Através do testemunho de vocês. Dizendo que é bom estar com os irmãos unidos em oração na casa do Pai. Lembrem que nesse primeiro capítulo que nós vimos agora, nos coloca muito essa questão de que a missão ela se traduz em palavras e gestos a partir do testemunho. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer, não, eu não vou mais para a missa não, na igreja. Por quê? Porque eu posso simplesmente ver tudo em casa agora. Então, acabou a pandemia, as missas voltaram, a pessoa se acostumou a ver a missa em casa e não quer mais ir para a igreja. E aí o que é que você precisa fazer? Fazer com que a pessoa queira viver uma experiência nova. E dizer, não, venha que eu te mostro quanto é bom estar ali. E aí aquela experiência que ela, né, pode se proporcionar a partir do teu testemunho será o grande diferencial nesse aspecto. Então, vocês são chamados a valorizarem, certo? A valorizarem a casa-igreja a partir do testemunho de vocês. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Boa noite. Boa noite, Márcio. Só um pouco para corroborar, né, com o assunto, e eu acho que cabe muito essa questão missionária mesmo. Vai ser muito útil nesse quesito aí, principalmente aquela experiência que tivemos na nossa paróquia, né, que é essa igreja em saída, a qual fomos evangelizar nas casas. Foi uma experiência muito boa. E eu acho que essas experiências vão ser muito válidas e a gente percebe muito a carência das pessoas e vê que realmente elas são muito acomodadas em casa. E quando a gente chega até elas, a gente percebe que dá uma motivação muito grande para elas voltarem. E isso foi um ponto muito positivo e eu acredito que é pertinente para esse assunto aí. Acho que isso vai ser muito, muito útil. Então, explicando assim para as pessoas, né, aquilo que o Márcio colocou como experiência, na minha paróquia nós temos 5 comunidades. Eu estou aqui há 1 ano e alguns meses. Então, depois de 1 ano, o que foi que a gente conseguiu avaliar? Que das 5 comunidades havia uma, que nós chamamos de cascadura, ela é a mais deficiente. Aquela em que as pessoas menos participam das missas, tem menos grupos e movimentos, que assim é uma dificuldade enorme, enorme, financeira em todos os sentidos. Aí, o que nós resolvemos como conselho de toda a paróquia? Nós resolvemos, então, fazer com que toda a paróquia se envolvesse naquela comunidade, realizando um trabalho de missão todo final de semana lá. E aí, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, ia um grupo da paróquia evangelizar uma rua naquele local. E o que era evangelizar na rua? Batendo na porta, pedindo para entrar, perguntando, você é católico? Não é? Já foi batizado? Já fez primeira comunhão? Quer se confessar? Está precisando de ajuda? E aí a paróquia toda se envolveu para isso. A gente só parou por quê? Porque chegou a pandemia e com a pandemia a gente não pôde continuar. Então, é uma experiência muito positiva, sabe? E que eu passo pode ser repetida, né, e acontecer também em outras cidades, em outros lugares. E quem participou, o Márcio, por exemplo, né, ele foi com a comunidade dele para lá, do Jardim Tropical. Então, quem participou testemunhou, padre, o quanto é bom, mas também o quanto é difícil. Por quê, minha gente? Porque
Tem gente que não abre a porta de casa. Tem gente que diz palavras, né, grossas, grosserias contra você. Tem gente que não está nem aí para o evangelho que está sendo anunciado. Mas tem gente que acolhe e que diz: como eu amei a visita que vocês me fizeram. Como eu fui tocado, como eu fui tocada pela experiência de vocês. Então, isso faz com que a gente valorize mais o nosso trabalho, quem nós somos, a igreja, quando uma missão assim ela é feita. Aí eu pergunto a vocês agora, né? Aqui nós temos 62 pessoas agora, na minha tela dá para ver algumas. Você já fez algum trabalho desse de missão, porta a porta? Se sim, faz assim, para que eu possa saber. Olha, alguns sim, outros não. Então, conseguem compreender? Né? Então, às vezes a gente pode viver uma situação realmente de comodismo, de ser uma comunidade eclesial, mas dentro dos nossos muros. E hoje isso não tem atraído as pessoas. Nós não temos alcançado as pessoas. E o que é que nós precisamos? Ser uma igreja em saída. Né? É isso que é uma das grandes propostas, né, desse tempo de agora. Certo? Mais alguma pergunta? A última para a gente encerrar? Ô, padre, então, me desculpe a insistência aí, mas o tema é muito interessante. Ô, padre, só queria, assim, um esclarecimento, porque, às vezes, pode-se ter a percepção que a missionaridade, às vezes, se representa apenas no porta a porta. Né? Mas talvez existam outras ferramentas em que a missionaridade também possa ser empregada, né? Por exemplo disso, né? Aos casados aqui que tem o sacramento do matrimônio, né? Pescamos também através dessa missão, né? Novos casais para a igreja, né? Aos que trabalham com a juventude também, né? Nos movimentos voltados para essa faixa etária, né? Enfim, queria que o senhor também pudesse, né? Tornar público essas outras ferramentas de missionaridade, né? Sim, sim. Tem um movimento chamado Cursilhos de Cristandade, que ele tem um lema que eu acho muito bonito, que ele diz: evangelizando em todos os ambientes. Né? E aí coloca justamente isso, de que a gente pode, no ambiente que a gente está, evangelizar. Aí você citava os casais, os jovens. Qual é vamos dizer, né, o ponto-chave dessa questão que a CNBB está propondo? É que a gente deve evangelizar oportuna e inoportunamente. Ou seja, que a gente deva ter a consciência de que eu tenho essa missão de trazer pessoas, de anunciar Jesus Cristo a essas pessoas, para ter um encontro pessoal. Né? Então aí, não importa, claro, se seja porta a porta, ou seja, com trabalhos mais direcionados, jovens, casais, estudantes. O importante é que aconteça esse anúncio. Aí, para que vocês entendam isso, eu faço as perguntas para que a gente possa compreender. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar uma situação. Você morreu, certo? Não pela Covid, viu, minha gente? E aí chegou o teu momento de encontro definitivo com Jesus. E aí você vai ser julgado. Aí lá, diante de Jesus Cristo, né, você vai fazer uma análise de toda a tua história de vida, tudo mais, etc e tal. E diz assim, ele vai perguntar, né, o que é que tu tens a teu favor? Né, para que você seja digno do céu, né, entrar no céu. Aí você disse, mas como assim, Jesus Cristo? O que é que eu tenho a meu favor? Aí ele diz, não, coisas assim, situações, coisas que realmente eu possa dizer que você, claro, vai ser julgado, né, e será digno dos céus. Aí você diz, cite, Jesus, assim, algumas destas, né, coisas que possam estar a meu favor.
Aí Jesus vai perguntar assim para você, né? Quantas pessoas você já trouxe para mim? Quantas pessoas você já evangelizou? Aí você agora vai ter que fazer se lembra da memória, da história? Vai dizer, olha, Jesus, eu levei aquele cicrano que estava doente, que não queria ir para a igreja. Eu levei Beltrano. Eu levei fulano, que não queria ir, mas depois que fez aquele encontro resolveu ir. Ou será que você vai dizer assim, eita, Jesus, eu realmente pulei essa parte Não e a posso minha nem dizer, evangelização padre. foi fraca, né? Não posso nem utilizar ali o sola fide dos protestantes, não. Não, pode não, pode não. Tem que ser de fato, né? As obras também nesse aspecto. Por quê? Porque estas pessoas, é aquilo que o Evangelho diz, né? Que darão testemunho de você perante Deus. Sabe? É esse testemunho bonito de pessoas que foram evangelizadas por você. Por você. Pelo teu testemunho, por tua história de vida, pelo bem que você fez. E, minha Ô, gente, padre, isso conta, viu? Isso conta diante de Deus. padre, boa noite, sua Boa bênção. noite, Deus abençoe e proteja. Oi, E como Sheila. é difícil a gente evangelizar, né? Você buscar, né, as sementes para a casa de Deus. Na própria nossa casa é difícil, no nosso meio familiar, nossos amigos. É mais fácil você chamar um conhecido, um colega, do que a própria família. E é uma tarefa diária que realmente é pelo testemunho de como você pensa, de como você está agindo, como você está diferente. Quem foi que lhe transformou? Foi meu encontro com Cristo. Veja como ela está diferente. Então, é nesse testemunho que a gente consegue arrastar, né? Não adianta, às vezes, você Perfeito. saber a Bíblia de cor salteada, você saber rezar terços, mas se você não sabe pescar, pescadores para Jesus Cristo. Então, de nada adianta. Então, cada dia, eu digo assim, que nessa pandemia, eu tive um encontro, eu já tive um encontro, agora eu estou cada vez mais com a sede de aprender, de ficar perto de Jesus. Eu estou Perfeito. mais atarefada agora, que ninguém acredita, do que quando estava a vida normal, né? Perfeito. Perfeito. Por causa desses encontros, essa sua formação, como abre a nossa Perfeito. cabeça, né? Uma coisa eu já leio isso aqui, eu já tinha lido, Aham. mas com você agora eu já tive outra visão. Outra Muito visão. obrigada, viu, por essa oportunidade. Pronto. Eu queria, assim, encerrar colocando isso que a nossa irmã colocou, a Sheila, porque, até por causa do horário, né, gente? Já são 9h35, né? A gente vai encerrar. Mas, assim, dizendo que eu conheci uma pessoa, né? Eu tenho que pegar o carregador, minha gente, aqui, porque senão o celular vai descarregar, peraí. Então, assim, só queria terminar com esse testemunho, que para mim foi um testemunho muito forte, sabe? E que eu, assim, partilho com vocês. Eu sou formado em jornalismo, né? E na época da faculdade eu estudei com uma menina que ela foi molestada sexualmente e engravidou, sabe? E aí, assim, foi algo, assim, muito forte, porque ela poderia ter feito o aborto, mas não quis fazer o aborto, né? Ela foi vítima de estupro e não quis fazer o aborto. E aí eu acompanhei esse processo. Anos depois, eu me encontrei com ela e ela já estava com uma menininha, né? Linda, 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 uma graça, uma fofura. E eu fiquei, assim, muito encantado porque eu a vi na igreja. Na faculdade, ela não estava na igreja, mas depois eu a encontrei na igreja. Inclusive, ela tinha até deixado, né? O curso, né, era um outro curso que ela fazia na área de comunicação, uma outra habilitação, e aí ela foi até procurar fazer teologia e tudo mais. E aí, quando eu me encontrei com ela na igreja, eu disse, que coisa boa, minha filha, você está aqui buscando Deus, né? Eu lembro que você passou por essa dificuldade muito difícil na sua vida, você foi muito corajosa. Ela me contou muitas coisas da história de vida dela, e ela disse assim, olha, meu irmão, eu voltei por quê? Porque eu vi que eu precisava, né, buscar a Deus. Então, aconteceu aquilo, eu não consegui mais continuar o curso, né? Então, aquilo foi muito difícil.
e eu fui para a igreja. Só que eu não tive os sacramentos. Aí fui buscar fazer uma catequese. E ela foi para uma catequese em que um dos catequistas era muito bom, sabe? Uma pessoa que tinha uma formação teológica, intelectual muito boa. Sabe? Uma pessoa assim fantástica, fantástica, muito bom mesmo. Só que daí ele passava de uma forma muito fria as coisas na catequese. E ela disse, lá eu não consegui continuar, porque me parecia que eram somente conceitos. Aí ela foi para uma outra paróquia, e aí encontrou uma catequista, que já era uma senhora, mais simples, mas que, no entanto, lhe dava um testemunho. E ela disse, quando eu comecei a participar da catequese lá, para mim, Jesus Cristo foi se tornando real, porque ela falava dele como se fala de uma pessoa que ela conhecia. E aquilo, minha gente, mexeu comigo, verdadeiramente, porque eu disse, olha que bonito, né? Eram dois catequistas, um com uma grande formação teológica e o outro não. Só que aquela menina, no momento da dor, né, ela foi conduzida a perseverar na igreja, por quê? Porque aquele outro que não tinha tanto conhecimento conseguia dar essa mensagem do encontro pessoal com Jesus Cristo. E aí, de fato, ela se encantou por isso. E hoje ela permanece na igreja, né? E hoje ela está firme na igreja. Então, vou agora dar a bênção para vocês. Agradeço a todos aqueles que participaram, né? Agradeço àqueles que... Pensa. Diga, Karine. Algum aviso? Antes do senhor sair, né, assim, dar a bênção e encerrar o encontro, eu lembro que toda terça-feira vai ter o encontro aqui às 8 horas. Usem esse mesmo link, tá certo? E aí, quando terminar aqui, eu vou ver como ficou a gravação. E eu acredito que, como é muito pesado, né? Vou disponibilizar um link pelo YouTube mesmo. Então, aí, quem precisar, eu coloquei meu WhatsApp e também pega o material do padre já junto com o vídeo, tá certo? Eu vou compartilhando. E eu queria pedir a vocês, né, para a gente rezar uma Ave Maria pelo Padre Rodrigo, agradecendo a ele pela participação, pela grande contribuição que ele fez para a gente hoje à noite, e pedindo a ela que interceda por ele, né, pela missão, né, e nesse tempo tão difícil, que ele está pastoreando, né, à distância, mas, assim, graças a Deus, né, está sendo muito bem feito. Então, assim, vamos pedir, né, pela sua missão, pelo seu sim, pedindo a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pronto, padre, pode encerrar. Amém. Obrigado a todos, aqueles que são de outros estados. Um abraço virtual do padre, né? Que nessa época de pandemia a gente não pode nem se abraçar, né? Mas que esta bênção seja extensiva a vocês e aos seus familiares também. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Sob a intercessão da Virgem Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira deste imenso país, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo, um abraço do Padre. Terça-feira, 8 horas, mais uma vez, mais uma continuidade dessa formação. Tchau. Karine, você pode me ouvir? Eita, vou agora, como eu tenho que sair aqui da reunião.